Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal. E aí, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Miriam Cris. Hoje eu vim dividir um pouco com vocês a minha experiência com a introdução alimentar do meu baby Murilo. Vou deixar uma fotinha dele aqui para vocês verem, quem não conhece ele, quem não sabe da história, né? Eu me tornei mãe no ano passado, Murilo nasceu no dia 12 de agosto, então ele completou já um ano e alguns dias, né? Na verdade, já quase um ano e um mês, né? Agora em setembro, um ano e um mês, no próximo dia 12. Gente, assim, o que eu tenho para falar sobre introdução alimentar para vocês, a minha experiência com meu filho, é que eu não tive nenhuma dificuldade. Gente, Murilo acordou bem na hora do vídeo da mamãe. Gente, ele acabou de acordar, ainda tá com soninho, né, filho? E eu vou falando aqui com vocês, tá? O meu relato, né? Mas enfim, continuando, então assim, graças a Deus, o Murilo, assim, a gente sabe que tem muita criança que passa muita dificuldade para se adaptar com os alimentos, né? Para começarem, para acostumarem mesmo, né? Graças a Deus, o Murilo, assim, ele sempre foi uma criança que comeu de tudo desde o início. Tem alimentos que eu tô dando agora, alimentos que eu não dei antes, que eu tô começando a dar agora. Por exemplo, jiló, repolho ainda não dei, porque pode dar gases, né, e fazer um pouquinho de mal. Mas já dei por agora berinjela. Então, assim, esses alimentos, assim, eu tô começando a dar. Agora, o restante eu dei de tudo. Só não dei repolho mesmo. Não costumo também colocar cebola na comidinha dele, por causa dos gases também. Teve uma coisa também que eu não dei ainda. Eu tô com um troço na cabeça, mas esqueci o nome. Quiabo. Eu ainda não dei quiabo pra ele. Mas eu quero sim dar pra ver, né, qual vai ser a reação dele. Mas assim, graças a Deus, até hoje... Ih, tá com sono ainda. Mas assim, graças a Deus, até hoje, todos os alimentos que eu dei, ele comeu muito bem. De início, ele teve dificuldade um pouquinho com brócolis. Mas aí, depois eu troquei, comecei a dar o brócolis na mãozinha dele pra ele ir mordendo aquelas arvorezinhas, sabe, aqueles galinhos. E aí ele super gostou. Então assim, hoje ele come de boa. E de início também, o que a gente teve de muita dificuldade foi o suquinho de laranja. Ele não pegava. Ele não aceita nada que esteja na mamadeira. Ele não aceita mamadeira, apenas para água. Agora, eu mudei o suco, né? Depois que a pediatra liberou para ele tomar suquinho de limão e tal, aí eu começo a fazer o suco, né? Eu comecei a fazer o suquinho de limão e ele aceitou. Agora, de laranja ele não aceitava quando ele era mais novinho. Então, assim, gente, eu comecei a dar os alimentos para ele antes dos 6 meses, tá? Eu comecei a dar por minha conta mesmo. Eu sei que a recomendação dos médicos, dos pediatras, é que o bebê só se alimente de leite materno até os 6 meses. Mas eu comecei a dar antes e tem várias mães que dão antes. Tem mães que vão trabalhar fora com os 4 meses e o bebê precisa de complemento. Então, assim, eu comecei a dar, mas assim, eu dava só um pedacinho mesmo, uma provinha. Era pouquinha coisa pra não fazer mal pro intestininho dele, pra não dar prisão de ventre, pra não dar gases, pra nada. Então eu dava uma provinha, assim, antes dele mamar, pra ele começar a acostumar. E depois vinha e completava com leite materno, pedacinhos. Então aí eu ia e completava com leite materno. Nunca fez mal, pelo contrário, ele ainda ficava pedindo mais. Mas eu ficava com receio e não dava, até porque a pediatra ainda não tinha liberado. Então eu dava só uma provinha mesmo. Então o que eu comecei a dar? Um pedacinho de banana, um pedacinho de mamão. Em média era isso que eu dava. Um pedacinho de banana, um pedacinho de mamão. E aí eu dava o que tinha em casa, né? Eu lembro que tava no final do ano, então eu dava um pedacinho de pêssego, sabe? Se tivesse docinho, tirava o caldinho da ameixa e dava. Raspinha de maçã, mas tudo bem pouquinho mesmo, só pra ele ir provando e acostumando. Eu tenho até um videozinho, se eu encontrar eu vou deixar aqui pra vocês verem dele comendo um pedacinho de ameixa, que eu tirei o caldinho com a colher e dei pra ele. E eu fiquei muito surpresa, porque isso ele não tinha 6 meses ainda e ele tava comendo super bem. E sim, gente, eu postei nos meus stories alguma coisa e outra, e teve gente que me mandou mensagem perguntando, mas ele já tem 6 meses, ele já pode comer?
tá dando alimento pra ele antes dos 6 meses? Eu falei, sim, eu dei sim. Eu mesma comecei a comer alimentos antes dos 6 meses, meu irmão também, e estão aqui firme e forte até hoje. Pô, não sou nenhuma profissional pra falar o que você tem que fazer, o que você não tem. Eu fiz com o meu filho, tá? E foi tudo bem, também não tô aqui influenciando, incentivando ninguém a fazer. Cada um tem o seu filho e faz... Ah, caiu o brinquedo. E faz aquilo que acha que tem que fazer. Eu achei que poderia dar e dei. Depois, quando eu cheguei na pediatra, na consulta dos 6 meses, eu falei pra ela, doutora, eu já tô dando, mas eu tô dando só um pedacinho. Aí ela falou, por que você não deu, né, metade do mamão, maior quantidade? Eu falei, eu só dei um pedacinho pra ele provar. Ela, mas você já podia ter dado, assim, não tinha problema, sabe? Né, filho? E ele gostou, tá? Então é isso, sabe? Eu dei sim e ele gostou. Graças a Deus come bem. Ó, acabou de acordar, tá comendo um biscoitinho de polvilho. Daqui a pouco eu vou dar o lanchinho da tarde. Sim, gente, quando o Murilo acorda, hoje ele já tá com uma dieta mais avançada, vamos dizer assim, né? Ele já pode comer mais coisas. Mas é assim, quando ele acorda, eu dou uma frutinha, né? Porque no café da manhã, a pediatra sempre... Ele mama no peito ainda. Então, ele acorda umas 6, 7 horas pra dar uma mamadinha, né? Normalmente umas 7. Ele acorda pra mamar. Depois, quando ele acorda mesmo, assim, umas 9, 9 e meia, aí eu dou uma fruta. O certo seria dar, né? Pela orientação da pediatra, seria eu dar pra ele o suco de laranja. Mas como ele não aceita o suco puro, eu faço uma saladinha de fruta. Ou eu faço uma bananinha, ou eu dou qualquer uma fruta que eu tenho em casa, um mamãozinho. Mas normalmente eu faço uma salada de fruta, porque ele come muito bem salada de fruta. Quando é à tarde... Ah, e detalhe, pra não tirar o suquinho de laranja, eu espremo uma metade de uma laranja na saladinha de fruta. E aí fica aquele caldinho e ele não deixa de estar ingerindo vitamina C. Então, assim, fica até uma dica pras mães. Quem me deu essa orientação foi a pediatra do meu filho, tá? Então, assim, deu super certo e ele come super bem. Isso, no café da manhã é uma frutinha ou uma salada de fruta. Depois, vem a hora do almoço, né? O almocinho dele. De início, eu dei sempre sopinha, comidinhas mais líquidas. Eu comecei a dar os alimentos separados. Fiz isso, mas achei bobagem fazer isso, porque acabou que prendeu o intestino do meu filho e ele chorava na hora de fazer o cocô. Isso partia o nosso coração. Aí eu conversei com a minha mãe, peguei dicas e tal. Aí ela veio aqui e me orientou a fazer sopinha ao invés de fazer os legumes separados. Então assim a gente fez, a gente pegou, né, eu passei a dar a sopinha. Tá rindo, filho? Ai, gente, filho é uma bênção. Filho é transformador. Dá um trabalhinho, mas é muito bom. Mas então, voltando, então foi isso. Fiz a sopinha, passei pra sopinha, né? Aquela sopinha bem massinha, sabe? Pra ele comer. Pra ele conseguir comer bem legal. Botei ele aqui perto dos brinquedos. Eu tô no quarto dele, ó. É o quartinho dele, tá vendo? O brinquedo. E ele tá aqui no chão, que acho que não vai dar. Aqui, ó. Do meu lado, enquanto eu gravo o vídeo. Depois de tudo isso, ele passou a jantar, né? Jantar ali 6, 7 horas. E aí, pra jantar também, a mesma coisa, né? Começou com sopinha e depois... E aí, quando ele começou a jantar, aí o almoço começou a entrar mais ali. Então, gente, quando entrou o jantar, aí o almoço, né, começou a entrar mais coisas. Aí a sopinha pra janta e no almoço começou a entrar o arroz, o feijão. E assim, o Murilo, ele demorou um pouquinho pra dar dente. Ele foi dar com quase 11 meses. Tava quase 11 meses, aí começou a apontar os primeiros dentinhos. E agora tá assim, ó, um atrás do outro, realmente, né? Apontou um, daqui a pouco cresceu um pouquinho, já aponta outro, já tá rasgando o outro. Enfim, agora ele já tá com 5 dentinhos. Então, ele pode começar a mastigar alimentos mais sólidos, né? Então, assim, hoje ele tá, assim, bem completo. A pediatra já liberou até peixe pra ele tá comendo. Inclusive, hoje foi o primeiro dia, a primeira vez que ele comeu peixe. Vou deixar uma foto aqui também. Gente, se ficar barulho, ele tá brincando aqui nos brinquedos dele enquanto eu converso com vocês, tá? Então não reparem, é vida real mesmo, entendeu? E é isso. Então assim, a minha experiência, tá?
com a introdução alimentar foi muito boa, mas eu sempre soube que o Murilo ia comer bem, sabe? Eu sempre soube, sempre tive isso dentro de mim. Por quê? Pelo jeito que eu via ele antes, falei, cara, esse menino vai comer bem. Porque tudo que a gente pegava, assim, sempre ficava olhando. Mas a gente ficava naquela, ainda não entende e tal. Mas assim, ele realmente, né? Mãe sabe, ele realmente come de tudo hoje, sabe? E é assim, é aquilo também, né? Igual aconteceu comigo a situação do brócolis. Um dia ele não aceitou, mas eu continuei tentando. Eu já dei até alface pra ele, alface, já dei saladinha de tomate, tirei a casca, tirei a semente, piquei só aquela carninha mesmo do tomate e dei pra ele. Botei um fiozinho de azeite, uma pitadinha básica de sal. Nos alimentozinhos dele, eu não coloco muito sal, tá? Nas refeições, né? Na hora do preparo, eu não coloco muito sal, coloco pouco. Porque, né, muito pequeno ainda. A minha comida também não é com muito sal, não é com muito tempero. Minha comida é alho, sal, cebola às vezes. E às vezes eu coloco algum, se for uma carne, se for um frango, alguma coisa assim, aí eu coloco um condimento ou outro. Mas não, nada de industrializado. Então aqui, ó, pra encerrar, uma dica que eu vou dar pra vocês, né? Além dessa, né, que eu falei, pra vocês insistirem com os alimentos. Se um dia o baby de vocês, né, o seu baby não quiser, no dia seguinte, insista novamente. E outra dica que eu vou dar é água. O bebê, quando começa a comer os alimentos, né, que nós comemos e tal, que ele sai da dieta líquida, né, de peito, né, de leite materno, precisa de muita água, porque isso vai ajudar ele a digerir e vai ajudar também na hora do cocôzinho. Então, dê bastante água, suquinho, quando tiver liberado. Vou encerrar por aqui pra não ficar muito longo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, estamos rumo a 1K aqui no canal. Me ajudem muito, por favor, pra gente ter essa conquista. Conto com todos vocês. Um super beijo, fiquem todos com Deus. Até a próxima e tchau!